Este é meu filho muito amado, escutai-o todos vós, então o vosso coração se alegrará, e em vossos olhos brilhará a sua luz. A beleza da glória celeste que a igreja esperando procura, Cristo a mostra no alto do monte, onde mais que o sol claro fulgura. Este é meu filho muito amado, escutai-o todos vós, então o vosso coração se alegrará, e em vossos olhos brilhará a sua luz. Este fato é nos tempos notável, ante Pedro, Tiago e João. Cristo fala a Moisés e a Elias sobre a sua futura paixão. Este é meu filho muito amado, escutai-o todos. A mim, ó Deus, fazei justiça, defendei a minha causa contra gente impiedosa, do homem perverso e traidor libertai-me, porque sois, ó Deus, o meu socorro. Ó Senhor, nós estamos aqui, junto à mesa da celebração, simplesmente atraídos por vós, desejamos formar comunhão, igualdade, fraternidade. Nesta mesa nos ensinais as lições que melhor educam. Na Eucaristia é que nos dais as lições que melhor educam. Na Eucaristia é que nos dais. Meus amados irmãos e irmãs, vocês, povo santo da nossa paróquia Santa Isabel de Piranguim, estão agora nos acompanhando através do Facebook, esta Eucaristia do 5º domingo do tempo quaresmal. É a missa que nós chamamos a missa de véspera, pois ainda estamos no sábado, mas já celebramos as vésperas do dia de domingo. Eu quero rezar esta missa na intenção de você que está sintonizado conosco, também aqueles que enviaram as suas intenções através do Facebook, também as intenções que chegaram até nós. Hoje nós estamos em solidariedade com os familiares de Maria Iracema Claudino, que celebram o seu 7º dia de passamento, de falecimento. Estamos rezando também nas intenções do 7º Jovisa, que, se pela graça de Deus tudo concorrer, nós vamos realizá-lo ao início do mês de maio. Também pessoas de longe e de perto que estão unidos a nós neste momento de oração. E assim, queridos irmãos e irmãs, a nossa prece por esse momento que a humanidade está passando, para que Deus, que pelo seu poder, Ele possa exterminar da face da terra
esse vírus que está ceifando a vida de tantos e tantos irmãos nossos, para que assim a saúde possa se difundir sobre a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A vós, meus irmãos e irmãs, desejo que a graça de Deus nosso Pai, o amor de Jesus que nos trouxe a redenção, a luz e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Para bem celebrarmos estes santos mistérios de Deus, vamos, queridos irmãos e irmãs, entrar no silêncio do nosso coração, reconhecer as nossas culpas e vamos implorar do Senhor nosso Deus que Ele tenha piedade de nós. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, piedade. Ó Cristo, piedade. Senhor, piedade de nós, Senhor. Senhor, piedade. Ó Cristo, piedade. Senhor, piedade de nós, Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, conduza-nos à vida eterna. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, dai-nos por vossa graça caminhar com alegria na mesma caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte no seu amor pelo mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deixa-me ficar em paz, Senhor, para ouvir tua palavra, no coração do teu silêncio, deixa-me ficar em paz, deixa-me ficar em paz, Senhor, para ouvir tua palavra, no coração do teu silêncio, deixa-me ficar em paz. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim fala o Senhor Deus: Ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. E quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Porém vós o meu Espírito, para que vivais, e vos colocarei em vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, digo e faço. Oráculo do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Em resposta a essa palavra, vamos rezar o Salmo 129. No Senhor toda graça e redenção. No Senhor toda graça e redenção. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Escutai minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos
ao clamor da minha prece. No Senhor, toda graça e redenção. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. Eu vos temo e em vós espero. No Senhor, toda graça e redenção. No Senhor ponho minha esperança. Espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mais que o vigia pela aurora. No Senhor, toda graça e redenção. Espere Israel pelo Senhor, mais que o vigia pela aurora, pois no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. No Senhor, toda graça e redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa e os conduzirá à sua presença. No Senhor, toda graça e redenção. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se realmente o Espírito de Deus mora em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se porém Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte, por causa do pecado, vosso Espírito está cheio de vida, graças à justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então, aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que mora em vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Envia a tua palavra de salvação, que vem trazer esperança aos pobres, libertação. Tua palavra de vida é como a chuva que cai, que torna o solo fecundo e faz nascer a semente. É água viva da fonte que faz florir o deserto. É uma luz no horizonte, é um novo caminho aberto. Envia a tua palavra de salvação, que vem trazer esperança aos pobres, libertação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia um homem doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, que estava doente, as irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: essa doença não leva à morte.
ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta e de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judeia. Os discípulos disseram: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz do mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: o nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom? Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que ele falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto, mas por causa de vós, alegro-me por não estar lá, para que creais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Mas quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedirdes a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isso, ela foi chamar sua irmã Maria, dizendo baixinho: o Mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa, consolando-a, quando viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse: Senhor, se estivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente e ficou profundamente comovido e perguntou: onde o colocastes? Responderam: vem ver, Senhor. E Jesus chorou.
Então os judeus disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos aos cegos, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus respondeu-lhe: não te disse, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouvistes. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isso por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviastes. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos os judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus amados irmãos, nós então estamos já vivenciando este 5º domingo do tempo quaresmal, fazendo a nossa preparação para a celebração da Páscoa do Senhor. E a palavra de Deus, ela vai nos conduzindo, nos ajudando a nos preparar para bem celebrarmos de coração sincero e puro esse mistério maior da nossa fé, que é a Páscoa do Senhor Jesus. Nós acabamos de ouvir a liturgia da palavra. E a liturgia da palavra continua a nos ajudar a fazer uma catequese batismal. Há 3 domingos atrás, nós meditávamos sobre a samaritana, sobre a água. Domingo passado, nós tivemos a oportunidade de meditar o Evangelho do cego de nascença. E hoje, com esse trecho do Evangelho, nós estamos meditando sobre a vida, para mostrar essa realidade bonita do sacramento do batismo, do catecúmeno, que espera por receber essa dádiva tão grande de Deus. Vamos olhar na atenção do coração para os textos da palavra de Deus que nós estamos meditando nessa liturgia. Primeira leitura, um trecho tirado da profecia de Ezequiel. Vejam, queridos irmãos e irmãs, que o profeta Ezequiel, diante da situação, podemos assim dizer, penosa, que o povo passa, um povo que está como que um povo sem vida, um povo que está como que morto, cujos ossos estão secos e expostos. O profeta, ele fala a este povo, revelando a este povo que o Espírito de Deus vai dar vida nova aos seus corpos. O Espírito de Deus vai reabilitar as suas forças, vai renovar a esperança do coração deste povo. O Espírito de Deus vai apontar um novo horizonte, um novo caminho, para que esse povo possa prosseguir a sua caminhada. É a palavra apropriada do profeta diante de uma situação de desalento
que o seu povo se encontra. Assim como nós vemos lá no livro do Gênesis, que Deus cria o homem, modela o homem do pó da terra. Mas aquele homem modelado pelo próprio Deus do pó da terra, ele não tem vida. Por isso a leitura de Gênesis vai mostrar para nós que Deus sopra o seu hálito sobre o homem, criado por ele, sobre o homem modelado por ele, aquele homem modelado por Deus que estava inerte. E assim sabemos pela leitura bíblica que o homem tornou-se um ser vivente. E agora, dentro do contexto desta leitura, Deus sopra o seu espírito sobre o povo para lhes dar a vida nova, para lhes dar o seu espírito. E assim, queridos irmãos e irmãs, nós vemos que o Senhor nosso Deus não abandona seu povo, mesmo quando o seu povo enfrenta provações. Deus fala com o seu povo, Deus consola o seu povo, Deus fortalece o seu povo, Deus anima o seu povo, Deus caminha junto ao seu povo. Como povo, podemos assim dizer, do tempo do profeta Ezequiel, hoje nós vemos muitas situações de morte diante de nós. Situações de morte, de doentes que sofrem. Vemos situações de morte de pessoas que vivem no descaso, sobretudo no descaso diante das necessidades de saúde, pessoas que vivem situações de morte porque estão vivendo na solidão, como nós estamos agora passando também esse momento de quarentena. Para muitos é uma situação de morte ter que ficar preso dentro da sua própria casa. Muitas pessoas vivem situações de morte porque passaram por uma traição. Muitas pessoas vivem situação de morte diante da perda dos seus entes queridos. Quantos irmãos e irmãs nossos que vivem situações de morte porque perderam o seu emprego. E assim nós devemos, a exemplo e ao testemunho do profeta Ezequiel, reavivar a vida e o coração da nossa gente, do nosso povo. A segunda leitura é um trecho do apóstolo Paulo, que está escrevendo para a comunidade de Roma, dos romanos. Ele também nos fala do Espírito de Deus, nos falando do Espírito de Cristo que habita em cada um de nós. E mostra, se o Espírito de Cristo habita em nós, nós devemos, portanto, viver segundo o Espírito de Cristo que está em nós. Por isso o apóstolo vai dizer à sua comunidade que não deve haver divisões na comunidade. O apóstolo vai dizer que não deve haver dentro da comunidade rivalidades, que não deve haver dentro da comunidade acepção e discriminação de pessoas, pois todos somos conduzidos pelo Espírito de Deus. E se todos somos conduzidos pelo Espírito de Deus, o Espírito de Deus nos renova, o Espírito de Deus, ele nos santifica, ou seja, o Espírito de Deus nos identifica ao próprio Cristo, que nos leva a viver e a construir o seu reino, que sabemos que é o reino da salvação, que é o reino da vida. Vejam, queridos irmãos, à luz da palavra do apóstolo, os que vivem segundo a carne, podemos assim usar a comparação,
São os que vivem no egoísmo, são os que vivem na autossuficiência, são aqueles que estão apegados aos bens materiais, os que vivem segundo os seus sentimentos, ou se deixam viver ou se mover segundo os seus sentimentos. São esses que vivem segundo a carne. E por outro lado, o apóstolo nos mostra que o que vive segundo o Espírito de Cristo são os amorosos, são aqueles que fazem o bem, são os caridosos, são os bondosos, aqueles que estão cheios da ação do próprio Cristo na sua vida, bem como no seu coração. Meus queridos irmãos e irmãs, nós vemos este evangelho que nós chamamos o evangelho da ressurreição de Lázaro, mas é preciso ter uma compreensão sobre este evangelho. Neste evangelho, nós vemos a cena de uma família que vive uma situação de tristeza, que vive uma situação de desespero. Lázaro estava doente, já fazia 2 dias, e Jesus foi avisado por uma de suas irmãs que ele não estava bem. Mas Jesus não conseguiu de imediato chegar até a casa de Lázaro, lá em Betânia. Quando Jesus chega em Betânia, Lázaro já havia sido sepultado. Conforme a narrativa do Evangelho, já fazia 4 dias. E vemos algo que nos chama a atenção no lado humano de Jesus. Jesus chora a morte de Lázaro. Por quê? Porque Jesus o amava, porque Lázaro era seu amigo. Por isso Jesus, ele chora. Meus irmãos, sabemos que Jesus é Deus, sabemos que Jesus é o Filho de Deus, e na sua humanidade, ele manifesta sentimentos pelas pessoas. Jesus manifesta o seu sentimento pelos seres humanos. Nós humanos nem sempre temos sentimento de compaixão, nem sempre temos sentimento de misericórdia diante da dor do outro, diante da doença do outro, diante da fraqueza do outro. Encontramos nos nossos dias quantas pessoas a sofrer com a depressão. Nem sempre manifestamos sentimentos diante da invalidez de alguém que está diante de nós. E Jesus, vendo aquele gesto de incredulidade dos discípulos, também dos judeus, ele realiza o sinal. O sinal que Jesus realiza é justamente reavivando o corpo de Lázaro, para que todos creiam em Deus e que todos creiam na glória de Deus. Por isso Jesus reaviva o corpo de Lázaro, que já estava morto há 4 dias. Marta fala com Jesus, como que naquele momento, antes de Jesus reavivar o corpo de Lázaro, como que cobrando: Senhor, se estivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Ela diz isso a Jesus porque ela acredita no poder de Jesus. E Jesus manifesta a ela que acredita no seu poder e manifesta aos discípulos o sinal de Deus. Repito, reabilitando a vida de Lázaro. Meus irmãos, como Lázaro, muitos estão mortos. Eu já citei isso na primeira leitura, porque não tem mais esperança. Muitos estão mortos porque perderam o sentido da vida, não tem mais sentido na vida. Muitos estão mortos porque não tem mais fé. Muitos estão mortos porque vivem na solidão, no pessimismo. Muitos estão mortos
porque não tem mais famílias. Mortos porque não tem mais famílias. Porque se tem família, é uma brigaiada danada. Se tem família, as desavenças são constantes. Se tem famílias, as brigas são constantes por causa do dinheiro. As brigas são constantes por causa da maldita herança. Portanto, queridos irmãos e irmãs, é a fé que nos faz recobrar a vida. É a fé de Marta que a levou a reconhecer em Jesus a vida verdadeira que vem de Deus. Vamos também nós recobrar a vida na palavra de Jesus. É Ele quem diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Recobrar a nossa esperança, recobrar o nosso encantamento com a vida, recobrar, eu digo ao seu coração, a expectativa quanto à vida política, recobrar a expectativa quanto às estruturas sociais. Nós precisamos das estruturas sociais. Recobrar as nossas expectativas na nossa economia, tanto na Europa como no nosso país, confiando em Jesus, pois Ele é o bom pastor, e como bom pastor, Ele nos guia, Ele nos orienta, Ele cura as nossas chagas, as nossas feridas, Ele nos resgata e nos conduz ao seu redil. Então que hoje, tocados por essa palavra, possamos deixar o Espírito de Deus gerar sempre a vida em nós. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, desceu dos céus e se encarnou no seio da Virgem Maria, e de novo há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio na Santa Igreja Católica, professo um só batismo para a remissão dos pecados, e esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Eu rezei esse creio juntamente com as palavras principais do creio niceno-constantinopolitano, mostrando o valor da vida a todos nós. Irmãos e irmãs, vamos, na confiança de nossa fé, apresentar ao Senhor Deus as preces de nossa comunidade. Ouvi, Senhor, o clamor da nossa prece. Ouvi, Senhor, o clamor da nossa prece. Senhor, em quem pomos toda a esperança, tornai a Igreja sempre mais comprometida com a vida e a dignidade do vosso povo mais esquecido e abandonado. Nós os pedimos. Ouvi, Senhor, o clamor da nossa prece. Vós, cujo Espírito habita em nós, iluminai com sua luz as instituições, as instâncias públicas e os profissionais responsáveis por cuidar da saúde das pessoas, nós os pedimos. Ouvi, Senhor, o clamor da nossa prece. Vós que ressuscitastes Lázaro do sono da morte, fazei voltar à vida os que jazem no pecado, na incerteza, na angústia, nós os pedimos. Ouvi, Senhor, o clamor da nossa prece. Vós que realizais tudo o que vossa palavra exprime, formai em nós um espírito atento, compassivo e cuidadoso com o nosso próximo, como pede a campanha da fraternidade. Nós vos pedimos. Ouvi, Senhor, o clamor de nossa prece. Acolhei, Senhor, esses pedidos que agora vos apresentamos ao vosso altar. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Pelo mistério desta água e desse vinho, possamos participar da divindade de Jesus Cristo, que se dignou assumir a nossa humanidade. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão e pelo vinho, fruto da terra e da videira, que agora vos apresentamos. Para nós vai se tornar-se pão da vida e vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito e humilde, possamos, Senhor, participar da divindade do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. Amém. Lavai-me, Senhor, de minhas faltas e purificai-me dos meus pecados. Amém. Orai, meus irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos, para a glória, este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Deus Todo-Poderoso, concedei aos vossos filhos e filhas que, formados pelos ensinamentos da fé cristã, sejam purificados por este sacrifício, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação. Dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Verdadeiro homem, Jesus chorou o amigo Lázaro, Deus vivo e eterno, Ele o ressuscitou, tirando-o da sepultura. Compadecendo-se da humanidade que jaz na morte do pecado, por seus sagrados mistérios, Ele nos eleva ao reino da vida nova. E enquanto esperamos a glória eterna, com os anjos e com todos os santos, nós os aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia,
Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com nosso arcebispo José Luiz Magela e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos da vossa filha, Maria Iracema Claudino, que há 7 dias chamastes deste mundo à vossa presença. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, possa participar igualmente da sua ressurreição. E dos outros nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição, que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, Santa Isabel, nossa padroeira, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Vamos, irmãos e irmãs, sintonizados nessa Assembleia de Fé, por meio deste veículo de comunicação, rezarmos confiantes para que o Senhor sempre nos dê a vida, como deu ao povo de outrora do profeta Ezequiel, como deu vida a Lázaro, que o Senhor continue dando a vida aos nossos povos, às nossas nações. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes irmãos, irmãs, somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Você unido a nós aqui, na matriz, faça o seu momento de comunhão espiritual, pedindo a graça de Jesus à sua vida, ao seu trabalho, à sua família e a todos os seus empreendimentos, pedindo a graça de Jesus para que, pela força da Eucaristia, Ele possa extirpar da face da terra essa pandemia. Mas de toda palavra da boca de Deus, mas de toda palavra da boca de Deus, é puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus, mas de toda palavra da boca de Deus. Mais desejáveis do que o ouro são eles, do que o ouro refinado. Suas palavras são mais doces que o mel que sai dos favos. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus, mas de toda palavra da boca de Deus. Oremos. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que sejamos sempre contados entre os membros de Cristo, cujo corpo e sangue comungamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós vamos rezar em comunhão com a Igreja essa oração, pedindo a Deus para que aplaque essa pandemia que toda a nação vive. Quero rezar essa oração a exemplo do Papa Francisco, voltado aqui para a cruz de Cristo. Senhor Jesus, médico dos médicos, que curastes com amor os enfermos e nunca deixastes de acolher a todos, vinde em nosso socorro neste momento em que o medo nos aprisiona. Libertai-nos do mal da pandemia que avança sobre o nosso Brasil e todo o mundo. Acreditamos, Senhor, que tudo pode ser mudado pela força da oração. Olhai por todos aqueles que estão infectados com coronavírus.
Acolhei junto a ti as almas de tantas vítimas desse vírus em todo o mundo e libertai do medo os que se encontram catalogados com casos suspeitos. Concedei-nos a sabedoria para seguirmos as orientações necessárias neste momento em que caminhamos lado a lado com medo do contágio. Amado Jesus, não nos falte a fé, nem o discernimento para nos prevenirmos contra o mal, que rapidamente tende a crescer a cada dia. Auxiliai com tua graça os profissionais da área da saúde, para que descubram a vacina contra o coronavírus. Dá-nos tua mão, concede-nos a paz diante dessa tempestade que nos rouba a serenidade. Em ti confiamos, em teu sagrado coração, que nos refugiamos neste momento em que o mundo clama por tua infinita misericórdia. Assim seja. Amém. Meus irmãos, amanhã é domingo. Nós teremos a transmissão da missa às 19 horas aqui mesmo da Igreja Matriz, neste altar. Mas eu quero fazer um convite a você, por ser domingo, nós não podemos ter momentos de aglomeração, conforme decreto da lei municipal e também decreto da arquidiocese do nosso arcebispo. Mas o Santíssimo vai estar nesse altar. Se você tiver um momentinho, que não seja momento de aglomeração, a igreja vai estar aberta, podendo passar aqui, faça o seu momentinho breve, rápido de oração. Aqueles que saírem para alguma atividade, a igreja vai estar aberta, você pode fazer esse momento seu de oração diante do Santíssimo Sacramento. É momento de nós colocarmos os joelhos no chão e rezarmos, clamarmos a força de Deus, para que essa questão dessa pandemia possa ser o quanto antes dissipada sobre a face da terra, do meio de todos nós. Então vamos levar com seriedade, acolher as orientações das nossas autoridades, sobretudo aqui da nossa cidade, da Secretaria de Saúde, tantas pessoas se empenhando para que a gente possa viver com qualidade diante dessa situação. Mas deixa esse convite, o Santíssimo Sacramento estará exposto. Aqueles que saírem rapidamente para alguma atividade podem passar aqui também fazendo a sua oração. E às 19 horas nós teremos a transmissão da Santa Missa no dia de amanhã. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Sob a valiosa intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Meus irmãos,